Eu nunca acreditei em acampamentos desaparecidos até ver minha própria barraca, intacta, mas completamente vazia, com meu cachorro uivando preso do lado de fora. Isso aconteceu no Parque Estadual da Chapada dos Veadeiros em abril de 2023, e a sensação de abandono instantâneo me assombra até hoje. A verdade é que, às vezes, o inferno não é um lugar, é um momento em que você percebe que está completamente só. Sou veterinário de cães de trabalho em Brasília e minha rotina é ditada por horários, vacinas e a previsibilidade do comportamento animal. Mas meu Border Collie, Trovão, um turbilhão de energia e inteligência, precisa de mais. Ele respira a aventura. Então, para o feriado de Tiradentes, em abril de 2023, planejei uma trilha de 3 dias pela Chapada dos Veadeiros, focando em locais que eu conhecia, mas que eram menos frequentados pelos turistas de fim de semana. Cheguei na quinta-feira, por volta das 16 horas, com o sol já começando a baixar atrás das montanhas. Montei meu acampamento em uma clareira que frequento há anos, perto do Canyon 2, um local seguro, com acesso à água e a uns 3 quilômetros da entrada principal do parque. Trovão estava mais agitado que o normal durante a viagem, mas atribuí ao cansaço e à ansiedade de chegar logo. Assim que armei a barraca, uma Deuter robusta de 4 estações, ele correu em círculos, farejando tudo. Liguei para minha namorada, a Ana, por volta das 17. Tudo tranquilo por aqui, meu amor. Sol entrando na barraca. Mando fotos amanhã, eu disse, sentindo o cheiro de mata molhada e a brisa fresca. O som do rio corria ao longe, um murmúrio constante e reconfortante. Tudo parecia absolutamente normal, a promessa de um fim de semana tranquilo, antes que a escuridão da noite começasse a se instalar. Na sexta-feira, o sol invadiu a barraca às 6h30, um lembrete gentil de que o dia começou. Mas Trovão não se mexeu. Ele estava inquieto, deitado com as orelhas em pé, rosnando baixo em direção à entrada da barraca. Pensei que fosse algum bicho pequeno, um tatu ou um coati que tivesse se aproximado durante a noite. Ao sair para preparar o café da manhã, notei algo estranho. A corda que eu usava para pendurar minhas sacolas de comida, bem alta, estava ligeiramente afrouxada. Atribuí a falta de jeito ao montar tudo na noite anterior, ou talvez a um animal que tivesse tentado subir. Nada que me tirasse do sério. Por volta das 9, decidi explorar uma trilha lateral não marcada que eu já tinha visto em mapas antigos, planejando voltar para o almoço. Ao retornar para a clareira por volta das 12h30, a cena mudou. A corda das comidas estava completamente solta, as sacolas caídas no chão. Minhas embalagens de comida estavam intactas, mas espalhadas, sem nenhum sinal de roedores ou outros animais carnívoros. Trovão não parava de latir para uma direção específica da mata, onde a vegetação era mais densa. Ele estava claramente perturbado. O que mais me chamou a atenção, porém, foi o som. Enquanto eu arrumava a bagunça, ouvi o que pareciam ser vozes. Pareciam jovens, rindo, mas o som era estranho, abafado, como se viesse de dentro da terra ou de uma distância irreal. Não vi ninguém. Tentei racionalizar, talvez outros campistas mais adiante ou um eco peculiar da formação rochosa. Mas o som era muito contido. Naquela tarde, enquanto caminhava perto do acampamento para coletar lenha seca, o barulho do rio, que normalmente era uma presença reconfortante, pareceu mais baixo, quase abafado, como se algo estivesse absorvendo o som. Quando o sol começou a se pôr, Trovão voltou à sua agitação, mas agora ele estava parado, olhando fixamente para a porta da minha barraca e uivando. Não latidos de alerta, mas uivos longos e melancólicos que eu nunca tinha ouvido dele. Ele nunca faz isso. Nunca. Era noite de sexta-feira, por volta das 22. A lua cheia mal conseguia perfurar a densa folhagem da chapada, e a escuridão parecia ter um peso próprio. Trovão estava em silêncio absoluto, algo que me deixou ainda mais apreensivo. Eu estava deitado no saco de dormir, ouvindo cada pequeno ruído da mata, o coração martelando no peito. De repente, um som que gelou meu sangue, um zíper, devagar, metálico, abrindo a entrada da minha barraca. Eu congelei.
Meu corpo não respondia, minha mente gritava para correr, para pegar minha faca de acampamento que estava na pochete ao lado, mas meus membros estavam pesados, imóveis. Pela pequena fresta do zíper que se abria, vi uma silhueta escura contra a pouca luz. Não era alta, nem robusta, parecia ágil. E então, uma voz. Não um sussurro, mas um murmúrio arrastado, quase rouco, mas com uma clareza perturbadora. Você deveria ter trazido ele com você. Trovão soltou um rosnado baixo e gutural, diferente de tudo que eu já ouvi dele. Antes que eu pudesse sequer pensar em reagir, a silhueta se afastou. Ouvi passos. Não passos normais, mas um arrastar rápido, como se estivesse deslizando sobre a terra. E depois, um silêncio abrupto. Eu fiquei ali, sem ar, esperando. Trovão ainda rosnava, mas agora direcionado para fora, para a escuridão. Liguei minha lanterna, o feixe trêmulo cortando a noite. O zíper da barraca estava aberto, a entrada escancarada. E ali, cravada no chão, bem na abertura, estava Trovão, meu cachorro. Uma coleira que eu nunca tinha visto antes, com um material escuro e áspero, estava amarrada a ele. Ele me olhava, os olhos arregalados, em completo terror. E a coleira, ela não era apenas uma coleira. Era um tipo de arreio improvisado, com um laço apertado ao redor do seu pescoço. Não havia nenhum sinal de quem fez isso, nenhum rastro. Apenas o meu cachorro, a coleira e a sensação avassaladora de que o que quer que tenha levado o Trovão não queria machucá-lo, mas sim usá-lo. A frase ecoava na minha cabeça. Você deveria ter trazido ele com você. Trazido ele? Trazido quem? E para onde? O pânico se instalou, mas algo dentro de mim, a adrenalina pura do medo, me impulsionou a agir. Eu precisava tirar meu cão dali. O instinto tomou conta. Com as mãos trêmulas, desamarrei a coleira improvisada de Trovão. Ele choramingava abaixo, mas não resistiu. Senti o material áspero e desconhecido nas minhas mãos. Joguei tudo pro lado. Sem pensar duas vezes, desmontei a barraca em tempo recorde, juntando minhas coisas no escuro, sob a luz fraca da lanterna, enquanto o Trovão me seguia de perto, sempre olhando para a mata. Não peguei nada que não fosse essencial. Mal consegui colocar minha mochila nas costas. Começamos a descer a trilha de volta para a entrada do parque, correndo mais do que andando, Trovão tropeçando vez ou outra, mas sem parar. Chegamos ao estacionamento por volta das 4 da manhã, o céu começando a clarear. O carro estava ali, intacto. Dei partida e não olhei para trás. Dirigi direto para a sede do Parque Estadual. O guarda, um senhor com o rosto marcado pelo tempo, ouviu meu relato com uma calma que me assustou. Outubro de 2023, você disse? Abril. Ele murmurou folheando um caderno surrado. Já tivemos outros casos assim. Algumas pessoas sumiram, outras voltaram assustadas, sempre nessa época do ano, perto do feriado. Dizem que tem a ver com uma época de caça antiga, mas nunca acharam nada. Sem corpo, sem pegada, sem motivo. A polícia veio uma vez, tirou umas fotos, disse que era a ação de animais selvagens ou acidentes. Ninguém foi preso. Nunca. As palavras dele soaram como uma sentença. Deixei Trovão com a Ana em Brasília e voltei para minha rotina. Mas o silêncio de Trovão naquela noite, o peso da coleira desconhecida e a voz arrastada são um pesadelo constante. E, às vezes, quando estou no consultório e um cachorro late de uma forma estranha, ou quando a luz pisca por um instante, sinto um arrepio. A sensação de que algo ainda está lá fora, observando e esperando. Nunca mais acampei. Trovão, apesar de ter voltado a ser o cão agitado de sempre, tem um medo irracional de ficar sozinho. Deixo todas as luzes acesas quando saio. Verifico as fechaduras do carro e de casa inúmeras vezes antes de dormir. E coleiras, eu dou uma olhada extra em todas as coleiras que chegam ao consultório. Não foi um animal, não foi um acidente. Foi algo que me tirou o Trovão por alguns minutos terríveis.
Me deixou uma prova de que algo impensável aconteceu, e me mostrou que há lugares e momentos onde as regras do mundo deixam de valer. E o pior de tudo, eles ainda estão lá.